Análise de Chelsea versus Crystal Palace, partida que termina em 1-1, foi pela 20ª rodada da Premier League, a partida foi na casa do Palace, tinha expectativa de uma vitória fácil do Chelsea, e a gente tá numa reta da Premier League onde coisas já estão mais ajeitadas no trabalho de Maresca, as coisas já estão mais definidas, então eu realmente esperava uma vitória. Teve mudanças nos padrões táticos do Chelsea, inclusive eu vou tentar conversar sobre essas mudanças aqui nesse vídeo, e alguns problemas que a gente viu em algumas figuras do nosso elenco durante esse jogo. Enfim, cara, o Chelsea foi pra campo com um 4-2-3-1 e o Crystal Palace foi pra campo com um 3-4-2-1. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Plus. Bom, cara, e essa era pra ser uma partida fácil, muito também porque o Palace, ele tava sem duas figuras muito importantes pro time, cara. É o tal do Adam Artum e Chalobah, sim, o nosso jogador. Ele é muito importante para o time do Palace também. Em resumo, a sensação que eu tive no início do jogo é que a gente era um time com vantagem sobre o nosso adversário, e à medida que a partida foi passando, a sensação é que eu não sabia quem era o time de Big Six, né? Pareciam dois times equilibrados, dois times de meio de tabela equilibrados, fazendo a partida com elencos equilibrados. Essa foi a sensação que foi passada pra mim durante a partida, assistindo ela, cara. E quando você olha para as estatísticas do jogo, você consegue perceber isso, né? O Palace não teve a posse da bola, mas ele produziu algo muito parecido na casa do que o Chelsea produziu, né? Você vai para gols esperados, 1.08 do Palace contra 1.24. Grandes chances criadas, 2 do Palace, 2 do Chelsea. Eu diria que as chances do Palace foram até um pouquinho mais claras do que o Chelsea teve. 13 finalizações do Palace, 15 do Chelsea. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender aqui, né? Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que o Palace, ele produziu um volume tão bom quanto o do Chelsea sem a posse da bola. Fez um jogo equilibrado, o que não era pra acontecer. O Palace não pode estar equilibrado com o Chelsea, principalmente já nessa reta da Premier League, onde as coisas já estão mais ajeitadas. O mais difícil seria o trabalho inicial, né? Pelo menos na teoria seria isso, porque é um time que vai ter um jogo muito bem pensado e tudo mais, só que as coisas estão começando a ficar mais difíceis agora. Bom, cara, e no primeiro tempo, a estratégia do Crystal Palace foi bastante clara de você perceber. Eles foram pra cima com muita força, dando pressão alta, bem forte, tentaram bater na nossa construção. A gente conseguiu lidar muito bem, até por causa de Josh Akpom, Caicedo e algumas outras figuras ali que fizeram um jogo de contrapressão muito bom. Inclusive se destacou bastante esse jovem nessa partida. Ele fez algumas coisas impressionantes assim. São brilhos de um jogador que tem muita qualidade, né? Eu não esperava tanto dele na zaga assim, mas ele foi muito bem. Bem mais seguro que os nossos zagueiros, né? Em Disasi Badiashile não fazem partidas assim. Principalmente quando você olha da perspectiva de fazer coisas dentro da partida, tentar, né? Você via ele fazendo pressão em alguns momentos específicos. Você via ele tentando criar dinâmica na hora de sair com a bola para as coisas não ficarem tão claras para o adversário. Você via um time que tinha armas e um jogador que tinha repertório para fazer coisas em campo, que tá muito em falta na nossa zaga, que faz sempre a mesma coisa. Uma coisa que eu sempre acho que reclamo dos zagueiros do Chelsea, eles sempre querem fazer a jogada mais segura, a jogada mais fácil, a jogada mais preguiçosa na maior parte do tempo. Passar a bola pra frente de qualquer jeito é simplesmente uma jogada preguiçosa. O que a gente viu nesse jogo foi um jogador que não foi preguiçoso. E junto com o Coyle é um dos poucos que realmente fazem isso aí em campo e faz grande diferença, né? Então a gente lidou bem com o plano do primeiro tempo do Palace. No segundo tempo, as coisas mudam um pouco. O Palace, ele comprime, compacta mais a linha de marcação, recua as linhas, pressão média na linha do meio de campo normalmente. Eles só iam subindo lentamente ali pra o Chelsea não administrar o placar com 1-0, né? O que fez bastante, né? O Chelsea sentou bastante em cima do placar, então fazia algum sentido eles querendo subir mais do que a própria proposta. Ficou nessa casa e deu certo. E de fato, é o mesmo que eu falei lá nos outros vídeos, né? Que eu falei que eles estavam com blocos compactados, tirando espaço do Chelsea, e isso deu certo. Eles no segundo tempo fizeram exatamente essa estratégia aí, né? Eles percebem que não dá certo a pressão alta, eles começam a compactar mais o bloco, fica cada vez mais difícil de criar em cima deles. O jogo vai ficando cada vez mais complicado de você fechar o placar, né? De você conseguir fazer um 2-0, fazer um 3-0, e aí fica naquela coisa. Me parecia muito que o Chelsea estava esperando o empate. E eu já falei, né? Enzo Maresca não tem o direito de não golear. Ele vai precisar, porque ele vai tomar gol. Ele não tem consistência defensiva para não tomar gol, então ele precisa golear, cara. E as escolhas dele não produziram muita coisa no jogo de hoje. Tô vendo um debate meio esquisito na humanidade do Chelsea, e tem a ver com o Nicolas Jackson, cara. E aqui eu vou tentar explicar uma parte das grandes chances, cara. Nem tudo que vocês acham que é grande chance é grande chance. Às vezes não é. Quando Jackson recebe uma bola e tem um marcador em cima dele, né? Como foi o 1v1 dele com aquele Lecrox, não é uma grande chance, porque tem um marcador em cima dele. Ele tem que tirar o marcador. Quando ele tira o marcador, as coisas ficam mais fáceis. Tanto que a chance que eu tô falando não gera muito XG. Ele gera alguns XG ali durante a partida, né? Formando até 0.44, se eu não me engano.
engano. Cada chance deu um pouquinho ali. Tem uma bola, por exemplo, que vem no céu assim e, mano, chutar com a bola no ar é muito difícil. E chutar direito não é uma grande chance. E aí você entende a diferença de uma análise de alguém que tá entendendo o que tá acontecendo e de alguém que não tá. Porque se você não tá entendendo o que é uma grande chance ou não, você vai cobrar coisas que não fazem sentido. Então, eu fiz um tweet, né? Eu falei, né, que eu não senti nada demais no primeiro tempo de Jackson. E realmente, eu não senti nada demais, porque não tinha realmente aquela chance. Como ele ganha em alguns outros jogos, que ele sai na cara do gol sem marcador, é só empurrar a bola, que ele tem espaço, o goleiro tá mal posicionado, esse tipo de coisa, entendeu? Ele ganhou boas oportunidades que um centroavante melhor talvez teria feito aqueles gols. Aquilo em si não é uma grande chance, né? E eu procurei no SofaScore pra ver quantas grandes chances foram perdidas e não foi a dele. Inclusive, a nossa melhor chance do primeiro tempo foi a de Josh Akpom, que ele perde na cara do gol, né? Ele cabeceia pro canto errado e, sim, era pra ser gol aquilo ali, ok? Um jogador melhor teria feito o gol. Foi um erro dele ali, tudo bem, é um jogador jovem, tá vindo, normal, vai acontecer isso aí. Não vou cobrar dele isso aí, porque isso aí é um a mais que ele poderia ter e que eu acho que ele vai ter no futuro, só não é pra hoje. Então, de fato, acaba tendo essa confusão na cabeça das pessoas do que é realmente as grandes chances. Isso também não quer dizer que não era uma boa oportunidade, hein? Jackson teve algumas boas oportunidades, principalmente no segundo tempo, aí eu falo, né? Tem um lance que ele chuta muito bem, passa no cantinho do gol, mas não é gol, cara. E aquele gol seria importante da gente ter feito, teria ampliado o placar e talvez a gente não teria tido o resultado que a gente teve até o fim do jogo. Então é importante sim converter as chances. O Maresca demorou muito pra substituir. De novo, quando as coisas estão dando errado, eu acho que você tem que tomar uma atitude. Eu realmente não gostei disso, é outro ponto que a gente tem que entrar aqui. Agora, na parte tática do Chelsea, a gente tem algumas mudanças interessantes. Principalmente se você foi mais atento ao jogo, você notou que o padrão 4-1-4-1 estava muito mais presente do que o normal, né? Isso porque os dois laterais estavam mais fixados. Isso dava mais uma linha de passe e facilitava a vida do nosso goleiro, Robert Sanches. Também facilitava na hora de construir. Eu acho que essa é uma estratégia montada contra o Crystal Palace, pelo jeito que o ataque dele funciona por dentro, né? Você lateralizar mais a bola talvez seja uma escolha mais inteligente para lidar com o Palace. Então eu gostei do que Enzo Maresca fez aqui, essa variação tática é interessante. Gostei também da consistência defensiva que isso trouxe, né? A gente talvez tenha dado menos oportunidades do que em outras partidas, exatamente, laterais estavam mais baixos. Não dá pra dizer nem que Malo Gusto tava em sobreposição, nem que tava invertido, nenhum dos dois ele tava. Eles subiam e desciam como laterais normais, mas eles atuavam bem ofensivamente em campo, ainda mais nas fases de ataque ali, eles subiam bastante. É claro que quando um subia, o outro ficava ali pra linha de zaga pra formar aquele trio. Tava rolando mais ou menos desse jeito aí, criando até uma certa imprevisibilidade no adversário. Eu gostei desse padrão, acho que é um padrão que dá pra se repetir em outros jogos. Eu já falei, eu não gosto dessa inflexibilidade de Maresca de não poder usar um lateral como usa um lateral, sabe? Usa o lateral como lateral, cara. Por que não? Sabe? Tipo, é uma dúvida que eu sempre tenho em relação a ele, cara. Por que não usar o lateral como o maldito lateral, tá ligado? Não tem porquê. Mas ele quer insistir num lateral invertido, nessas escolhas do futebol moderno que, pra mim, nem sempre são a melhor escolha. Então, de fato, esse é outro padrão aí que a gente viu nesse jogo. Eu, particularmente, não curto tanto o Palmer ficando tão baixo, mas eu entendi o porquê, né? Ele desbloqueou bastante a linha de zaga do Palace. Cara, tava muito claro no primeiro tempo. Se você quebrasse aquela primeira linha de pressão do Palace, você criava um ataque muito forte. No segundo tempo, não adiantava. Eles estavam muito compactados, cara. E então, você vê que o efeito Palmer, ele é bem mais forte no primeiro tempo. Realmente, ele cria muita coisa, cara. São várias bolas decisivas que ele lançou pro ataque. Se fosse outros jogadores ali na frente, teriam produzido muito mais em cima dessas pequenas oportunidades que ele foi dando a esses jogadores. E, cara, antes de eu falar de quem jogou bem e quem jogou mal, eu primeiro tenho que falar um pouquinho sobre Enzo Maresca, cara. Assim, não tá dando pra eu tancar um treinador que não faz nenhuma substituição que traga qualquer impacto pro jogo. Isso aqui tá beirando inaceitável. Pior ainda, as escolhas principais dele, cara, porque elas refletem no resultado final. Então, se você for culpar alguém por essa partida, não culpe os jogadores. Culpe Enzo Maresca mais uma vez, cara. Eu acho que, de fato, são as escolhas dele que estão refletindo nessa partida. É ele entendendo que talvez ele não precise utilizar os melhores jogadores porque ele já tem o suficiente em campo. E aí ele vai equilibrar mais o time, só que talvez não deveria ter equilíbrio. Deveria ter sido realmente o time mais forte possível, com as melhores peças possível, a melhor posição possível. E aí é algo que talvez ele não queira fazer, né? Pois ele queira acreditar na própria ideia. E é culpa dele, cara. E realmente, essa incapacidade dele de causar impacto com substituições é bizarra. Porque até Pochettino não conseguia fazer isso. A maioria dos treinadores consegue. Isso é basicamente por ele ser inexperiente. Eu acho que o culpa é a inexperiência, porque é algo que já se repetiu tanto que não dá mais pra dizer que é um pequeno problema do dia. E agora vamos seguir aqui em frente, falar dos jogadores
que jogaram mal jogaram bem. E vou começar pelo time do Palace. Jogaram bem no Palace. Gostei muito da partida de Eberechieze. Gostei da partida de Lerma. Gostei da partida de Tarek Mitchell. Gostei da partida de Daniel Munhoz. E principalmente, eu acho que o Daniel Munhoz foi o melhor do Palace nesse jogo. Mateta fez uma parte criativa e defensiva muito boa, mas na cara do gol tava meio estranho. Até que ele consegue fazer o gol. Não foi um gol daqueles, ok? O chute de Mateta não é grande coisa. E foi mais falha da nossa zaga e goleiro do que necessariamente mérito dele, ok? E eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Na linha de zaga, eu acho que todo mundo foi bem no Palace. Se eu fosse falar algum jogador que jogou mal, eu diria que nenhum, ok? Eu acho que o Palace, todo mundo fez sua parte durante a partida e tentou fazer alguma coisa. Todo mundo tava trabalhando em conjunto. Até mesmo o goleiro que mal trabalhou, né? Porque a gente não criou tanto perigo assim de gol. Bom, cara, agora quando a gente passa pro Chelsea pra falar dos jogadores que jogaram mal e jogaram bem, a gente tem um cenário um pouco estranho. Eu vou começar por quem jogou bem. Eu diria que o MVP da nossa partida foi Palmer, de novo, né? Gol muito bem feito. E seguido dele foi Sancho, criou várias jogadas, foi muito bem, fez a função perfeita de ponta. E a gente precisa com Enzo Maresca. Eu dou um destaque aqui pra nossa dupla de volantes, que foi bem, de novo, mais uma vez, assim. E eu dou um destaque negativo pra Enzo Fernandes na cara do gol. Ele é inútil. Já falei isso aqui várias vezes. E dá pra notar que ele não é a dele, cara. Ele tá muito desconfortável na posição. Ele tá jogando bem a partida, mas ele não joga o que era pra ele jogar, cara. Não parece ser um jogador de 100 e poucos milhões de euros. Então eu tenho que fazer essa crítica aqui, a parte ofensiva, porque o resto tá muito bom, mas essa parte tá muito fraca. Então ele é um 8,80. E aí na linha de zaga a gente tem Levi Coyle e Josh Akpom, que eu dou destaque aos dois. Pra mim foi muito bem. Inclusive me impressionou muito esse moleque. Ele é muito talentoso, cara. Tem um futuro brilhante pela frente. Eu gostei muito do que eu vi dele hoje. Agora eu vou começar pelos que jogaram mal e pra mim o vilão dessa partida, Robert Sanchez. Ele cometeu alguns erros durante toda a partida. Passos errados. Tem um passo com a mão mesmo que assim, eu fiquei furioso quando eu vi. Eu não entendi. Ele pegou a bola com a mão e entregou no pé do jogador do Crystal Palace na entrada da nossa área, assim, perto da entrada da área. Aquilo é muito perigoso. Ele não produziu porque eu acho que ele nem esperava ele receber a bola nos pés dele, de graça. Assim, foi bizarro. E alguns passos errados também, passe que ele dá na pressão. Cara, eu já notei que tem gente que não consegue entender o que é peso do passe e também o que é passe na pressão. Tem gente que acha que se o cara passou a bola, o cara tem que ser Jesus Cristo e ajeitar a bola de qualquer maneira e lidar com o passe merda que o cara fez pra ele, cara. Se você passa pra um cara que tá pressionado, se você passa pra um cara que tem um cara em cima, e você faz esse passe pro cara que vai receber de uma maneira terrível, a culpa é sua. Você passou errado. Você tem que ler o jogo e fazer o melhor passe possível, ou o passe mais seguro. Foi o que eu falo de Petrovic, né? Ele sempre faz o passe seguro. Esse cara não faz, mano. Ele fica tentando arriscar passe. E em alguns momentos a gente viu isso, né? Onde os jogadores conseguiram se sobressair ao passe merda que ele deu, mas continua sendo um passe ruim. E aí, a gente vai pra parte do gol, onde eu entendo o que ele fez, ok? Eu compreendo. A jogada foi rápida, Eze parecia que ia chutar, passou pro lado, então ele se joga, só que era melhor ficar em pé. Então, se você ia se jogar tentando prever o futuro, ficasse de pé. E aí, aquela se jogada dele tentando prever o futuro, ele sai da bola. Era uma bola fácil de defender. Por que era fácil de defender? Aí você deve se questionar. E tinha um marcador em cima de Mateta, cara. Mateta não chuta do jeito que ele quer. E aí, se ele tivesse esperado pelo menos um segundo pra se jogar, ele teria defendido o chute. Pra mim era possível de defender aquele chute ali, cara. Só que ele foi muito apressado e eu entendo por quê. Eu entendo porque ele errou naquele lance. E sim, eu não tiro o mérito. Ele fez boas defesas, ele produziu coisa no jogo, mas ele continuou tendo um erro que gerou aquele gol, cara. Ele continuou fazendo parte do problema. Porque se você pegar a jogada, o passe merda foi dele também. Ele fez um passe nada a ver, tá ligado? Então a jogada já começa errada dali. Onde Palmer tem que girar e ele vira e já tem uns caras em cima dele, tá ligado? Durante todo o jogo, o Robert Sanchez, ele faz coisas ruins e coisas boas e fica oscilando nisso. E, cara, com toda a sinceridade do mundo, cara, zagueiro central, goleiro e algumas posições em específico não podem cometer esse tipo de erro, cara. E assim, não adianta. Você pode ser o melhor do mundo. Se você comete esses erros pontuais, assim, que acabam ferrando com o teu time, você não vai ser titular de time nenhum, cara. Não tem como. Goleiro não é uma posição que pode se dar o luxo de cometer erros bizarros com constância como esse cara faz, mano. Assim, com toda a sinceridade, eu entendo o ponto de quem quer defender Robert Sanchez. Mas, cara, não dá, mano. Ele é o nosso goleiro titular, cara. Ele não pode fazer isso, cara. Ainda mais numa fase tão importante do jogo. Você viu que quando a gente começa a tomar pressão, ele começa a errar, cara. Toda vez é a mesma coisa. Você tá vendo o problema e você tá ignorando. Você tá querendo dizer que não, porque ele fez boas defesas, ele foi... Não é, cara. Não é assim que funciona, cara. De fato, não tiro o mérito dele. Fez algumas defesas interessantes. Só que aí eu respondo pra você. Se fosse outro goleiro, né? Se fosse um goleiro melhor, você acha que ele também não teria feito as mesmas defesas? Você acha mesmo que um goleiro bom teria cagado aquelas jogadas? Você acha que o Neuer teria feito um passe daquele? Difícil, cara. Ele sabe que tá sob pressão, ele sabe que vai precisar ajudar o time, ele vai fazer a parte dele, cara. E assim, fica muito difícil de defender Sanches, cara, com toda a sinceridade do mundo. E se eu não conhecesse o padrão desse goleiro e soubesse que ele se joga no lance, eu diria que foi um erro de todo mundo e que ele só falhou ali naquele momento porque todo mundo errou. Mas não, eu sei que ele faz isso, cara. É uma coisa constante que ele faz, cara. E é um problema, cara. É um problema grave
chave desse goleiro, cara. Eu juro que eu não entendo porque ele tenta prever o futuro. Não tem necessidade e tem lances que dava pra evitar. Ele simplesmente espera e defende. Eu acho que é o que separa ele, por exemplo, de um Kelleher do Liverpool. Kelleher não faz isso, cara. É muito raro o Kelleher fazer isso. E, mano, não dá. Assim, com toda sinceridade, não dá. E realmente, nessa temporada, o Roberto Sanches tá produzindo números maravilhosos, boas estatísticas. Só que isso não muda o fato dele pontualmente cagar as partidas. E ele ser um dos vilões dela. Então, hoje, pra mim, ele foi o vilão daquela partida. A gente precisava daquele goleiro bom e ele foi metade disso só. E que jogou mal, eu falo também de Pedro Neto. Pra mim, a partida de Pedro Neto foi bem abaixo da expectativa. Produziu pouco. Foi bem mal também. Foi bem marcado, né? Sempre isso rola com o Pedro Neto. Quando ele é bem marcado, ele não joga. Madoe que você tem que fazer uma marcação tripla ou dupla pra parar ele. Às vezes nem dá. Mas Pedro Neto é mais fácil. Então, partida ruim dele. E por último, o Nicolas Jackson, que teve boas oportunidades, produziu pouco. À medida que o jogo foi passando e foi perdendo muita bola, o treinador não substituiu. Outro ponto que eu cito é que alguns jogadores nossos começaram a cometer erros porque eles estavam cansando e o treinador não substituiu, cara. E aí eu fico bastante irritado de novo, eu falo disso, cara. Sancho mesmo comete um erro bizarro. Claramente ele tava cansado. Dava pra ver que ele tava exausto já. Ele tava descendo muito toda hora pra marcar. Ele tava fazendo a parte direitinho dele. Só que, cara, o treinador tem que substituir, cara. Demorou muito pra substituir, pra ver quem tá cansado, quem não tá, pra mudar a dinâmica do meio de campo, trazer alguém do banco pra substituir Enzo Fernandes. Não teve também, né? Então é difícil, é difícil. Cara, e eu acho que eu vou encerrar por aqui, cara. Eu não vou falar mais muita coisa, não. E assim, com toda a sinceridade, o que eu sinto é, devíamos ter outro goleiro, de fato. E nessa altura da temporada, talvez já deveria ser Jorgensen o goleiro principal. Alguém que demonstra falhar bem menos mesmo. Talvez até não ter se livrado de alguns que a gente tinha, né? Poder fazer parte do elenco. Tinha algumas outras decisões que ele poderia tomar em campo, de escolhas de jogadores e até mesmo ter alguém pra sair do banco que poderiam fazer a diferença nesse jogo. E não fizeram por causa do treinador. Então volto a falar, se a gente empatou esse jogo, foi por causa de Enzo Maresca. E eu deixo essa mensagem aqui no final. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Se gostou mais ainda, cara, compartilha esse vídeo também. Tem opção também aí na aba de comentários, você hypar o vídeo aí. Se você tiver no smartphone, você vai achar essa opção. Outra forma que você tem aqui de ajudar o canal. Agradeço a você que me escutou até aqui. É isso. Tchau.